Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Gostaria nessa noite de estar compartilhando com vocês sobre uma palavra no qual eu dei o título de Altar Improvável de Sacrifícios. Então, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar sobre a tua vida, assim como ministrou sobre minha vida. E que você possa estar compartilhando esse link, que eu tenho certeza que mais vidas vão ser abençoadas, assim como eu fui, em nome de Jesus. Então abre o teu coração, fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração, colocar esse momento diante do Senhor. Senhor, nós te exaltamos, Pai, nós glorificamos o teu nome, toda honra e glória sejam a ti. Senhor, toma a frente deste culto, Senhor, que teu Espírito Santo esteja entrando nos lares agora, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abrindo as mentes, os corações, ó Pai, com liberdade, Senhor, vai tirando toda a opressão, ó Pai, todo o trabalho de macumba, de feitiçaria, Pai, que possa ter sido feito, todo encantamento, Senhor, para tentar atrapalhar este culto, Senhor. A autoridade que é no nome de Jesus, nós desfazemos em nome de Jesus. Nós declaramos que neste lugar somente teu Espírito Santo tem liberdade, Jesus. Por isso, faz aquilo que tu queres nessa noite, ó Pai, e te damos toda a honra e glória, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, nessa noite eu te convido que você possa abrir o teu coração e deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, na tua mente. A tua mente precisa ser transformada para que você possa viver numa nova dimensão, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus sobre a tua vida. Então, rogo-vos, pois que pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Para que haja sacrifício, tem que ter um altar. E é nessa noite que eu quero falar sobre isso, sobre altar de sacrifício. Não sei se tem alguém aí do seu lado, na sua sala, falar assim: você é um altar de sacrifício ao Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria de reportar uma história no Antigo Testamento sobre a vida de Josué. E no capítulo 1, Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim: Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te e atravessa esse Jordão, tu e este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano e até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande Mediterrâneo, no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo e agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, que te ordenou Moisés, meu servo,
Não te apartes delas, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. E que o livro da Torá esteja sempre nos teus lábios, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir em conforme tudo quanto nele está escrito, e deste modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu, ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porque Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Tremendo esse texto, né? Assim como vai descrevendo logo no começo, Moisés morreu e durante mais ou menos um mês o povo ficou ali no deserto, ali disperso, sem entender o que ia acontecer. E de repente Deus levanta Josué. E quando Deus levanta Josué, todo o povo já sabia que Josué era aquele camarada que vivia aos pés de Moisés. Então tudo que Moisés fazia, Josué estava ali só observando, estava ali do lado de fora da tenda, ouvindo tudo que Moisés falava com o Senhor. Então Josué ele tinha uma intimidade. Ele aprendeu tudo aquilo que Moisés fazia. E eu tenho certeza que Josué ele viu durante muito tempo Moisés preparando altares de sacrifício ao Senhor. E ele via ali o altar sendo preparado com as pedras, ele era colocado o cordeiro ali para se fazer o holocausto, e ele via a Shekinah de Deus vindo e queimando aquela oferta. Então isso já não era novidade para Josué. Mas no capítulo 4, abre a tua Bíblia no capítulo 4, e agora eu quero começar a entrar naquilo que eu quero trazer para a minha vida, para a sua vida. No capítulo 4, no versículo 8 e versículo 9, diz assim: E os israelitas fizeram como Josué ordenou, tomaram 12 pedras do meio do Jordão, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, como Yahvé havia ordenado a Josué. E a transportaram ao acampamento, e ali as depositaram. E Josué levantou também 12 pedras no meio do Jordão, exatamente no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança firmaram seus pés, e elas continuam ali até o dia de hoje. Olha que interessante, né? Diz que as pedras ainda continuam até o dia de hoje. Então você imagine Josué, eu consigo visualizar a cena. Você imagina todo o povo passando a seco naquele local, e a Arca da Aliança foi à frente, e quando chegou no meio do Rio Jordão, colocaram a Arca da Aliança ali, e todo o povo passou a seco, e de repente Deus dá uma palavra a Josué, manda ele até o meio do Jordão e pegar 12 pedras e no meio do Rio Jordão levantar um altar. Então na cabeça de Josué, o que ele pensou? Eu consigo conjecturar, eu consigo imaginar assim, vou levantar um altar, o altar vai ter que ter sacrifício. Como que vai haver sacrifício no meio do Rio Jordão? Porque a hora que nós passarmos, Deus vai fechar o Rio Jordão de novo. E como é que se fará isso, né? Como é que será esse negócio? E você consegue pensar como Josué poderia estar pensando naquele momento, mas Josué ele tinha uma coisa de bom. Ele obedeceu à voz do Senhor. E ele levanta o altar e todo o povo passa seco e de repente o rio se fecha de novo, mas o altar ficou lá embaixo. O altar ficou escondido. Deus manda Josué pegar 12 pedras. Essas pedras somos nós somos pedras vivas, né? No Novo Testamento fala sobre isso. E só que eu queria colocar de uma maneira diferente. Essas 12 pedras, eu queria colocar como janeiro, fevereiro, março, abril, os 12 meses do ano. E
Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa nas nossas vidas, nesse lugar, e Deus ele vai pegar essas pedras que estavam escondidas, essas pedras que estavam no fundo do mar. Por que não pegou outras pedras? Pegou pedras que estavam ali escondidas, porque Deus vai levantar a tua vida. Talvez você acha um ninguém, talvez você não se acha ninguém importante, talvez você acha que Deus vai fazer as coisas através de outras pessoas, e Deus está escolhendo aqueles que estão escondidos, porque nós somos pedras vivas. Depois eu vou ler um texto aqui e vou mostrar para você. E eu sei que daqui até maio do ano que vem, grandes coisas vão acontecer em nosso meio. Então, pode esperar grandes coisas da parte do Senhor, porque Deus quer usar a tua vida. Deus quer que você levante um altar aí na sua casa, que a sua vida seja um altar de sacrifício ao Senhor, porque Ele fará proezas através de nossas vidas, em nome de Jesus. Então, Josué faz aquele altar, o mar se fecha, dentro do Rio Jordão, e eu acredito que ele saiu dali sem entender o que iria acontecer, mas ele obedeceu à voz do Senhor. E nessa noite Deus vai te pedir para fazer coisas que talvez você nunca fez. Ele vai pedir para você passar por onde talvez você nunca passou. Comprar o que você também nunca comprou, morar onde você nunca pensou em morar, vai sentir o que você nunca sentiu, passar pelo caminho novo. Josué não entendia o que ele tinha feito, mas Deus estava dando início a um grande processo que, através daquela atitude, através daquele altar que Josué levantou, grandes coisas iriam acontecer, em nome de Jesus. O altar improvável, com 12 pedras diferentes, pedras ocultas embaixo do rio, e ninguém podia ver. Ninguém, somente aqueles que viram ali aquele momento, mas existia um altar dentro daquele rio. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz esse texto. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de seres sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então eu e você somos pedras vivas para que seja feito o sacrifício. Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Que o Espírito Santo abra a tua mente nessa noite. Se você entender um versículo daquilo que vai ser falado aqui, eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer sobre a tua vida, como eu creio que Deus vai fazer também através da minha vida e de todos aqueles que frequentam esse lugar aqui. Grandes coisas o Senhor vai fazer em nosso meio. E eu me fiz uma pergunta: por que Deus manda montar um altar embaixo do Rio Jordão, dentro do Rio Jordão? Por que Deus manda montar um altar? Aí depois você vai lendo alguns acontecimentos que aconteceram, e olha que interessante. O profeta Elias, Deus iria tomá-lo para si, e existia um servo dele chamado Eliseu. E Elias ia para cá, Eliseu falava que ia junto com ele. Elias ia para lá, Eliseu falava que ia junto com ele. E chega uma hora que Elias fala para Eliseu assim, pede o que você quiser que assim se fará. E Eliseu fala para ele assim: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Aí Elias fala assim: dura coisa me pediste, mas se você me ver quando eu for tomado ao céu, assim acontecerá sobre a tua vida. E Eliseu não largava o pé dele. E chega uma hora que Elias chega diante do Rio Jordão. Olha que interessante. Um profeta diante do Rio Jordão. Josué era um profeta de Deus. Ele levantou um altar ali dentro daquele rio. Então o profeta chegou diante daquele rio. Já existia um altar dentro daquele rio. Então o profeta estava ali, já existia um altar
que o profeta faz? Ele pega a capa dele e ele bate naquele rio. Quando ele bate no rio, o rio se abre e os dois passam a seco para o outro lado. E lá do outro lado, caminhando os dois juntos, de repente vem uma carruagem de fogo, né? Aí Elias é tomado num redemoinho e é levado aos céus. E Eliseu vê essa cena. E quando Elias está subindo, a capa de Elias cai. Isso está tudo escrito no livro de 2 Reis, no capítulo 2, tá? Se você quiser depois ler, 2 Reis, capítulo 2, versículo 6 em diante. E os dois passam a seco e ali Eliseu vê Elias ser tomado num redemoinho e a capa de Elias cai ao lado de Eliseu. E o texto fala que Eliseu pegou aquela capa e ele rasgou em duas partes. E ele volta pelo mesmo caminho onde ele teve com Elias. Só para deixar marcado, assim como Elias bateu a capa naquele mar, no Jordão, e o rio se abriu, tudo que está fechado sobre a tua vida nessa noite vai se abrir em nome de Jesus. Toda porta que está fechada sobre a tua vida nessa noite vai abrir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe aí a palavra do Senhor. E Eliseu volta. Quando Eliseu volta, ele pega a capa rasgada em duas partes, pelo mesmo caminho. Quando ele chega diante do Jordão, ele bate no Rio Jordão, e o Rio Jordão se abre e Eliseu passa a seco. Onde tem um altar. Ali estava começando um novo ministério sobre a vida de Eliseu. Você imagina uma pessoa que ao tempo todo, você lembra de Josué e Moisés? Josué andava sempre debaixo da unção de Moisés, ajudando, servindo, e de repente ele passa a ser aquele que iria conduzir o povo, levantado por Deus. Aqui nós estamos diante de Elias e Eliseu. Eliseu agora, ele está diante de um novo sobre a vida dele. Ele é um novo profeta e existe a porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida dele. E se você for ver os textos, o texto fala, a vida de Elias, ele faz 7 grandes milagres, 7 grandes sinais. E Eliseu, ele faz 13 grandes sinais. E ele tinha porção dobrada do Espírito Santo. Aí você me pergunta assim, por que ele não foi porção dobrada, não fez 14, se Elias fez 7? Mas o texto fala que quando Elias estava morto, enterrado num lugar, de repente pegam um cara que estava morto e para poder se esconder, jogam dentro da cova onde estava Eliseu, isso, jogam dentro da cova. E quando o morto bate nos ossos de Eliseu, diz que o morto ressuscita e levanta. Então, depois de morto, Eliseu ainda fez o 14º milagre. Foi porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida dele. O que eu quero que você entenda? Então, Eliseu está saindo, está começando um novo ministério, está novidade de vida. E ele viu tudo aquilo que seu mestre fez, ele foi e fez a mesma coisa. Então, onde tem um altar, tem um novo de Deus sobre a tua vida. Eu quero que você receba um novo de Deus, que você esteja aberto para aquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O texto também fala, em 2 Reis, no capítulo 6, de um menino que estava trabalhando ali à margem do Rio Jordão. E de repente o seu machado cai no Rio Jordão. Eu até gosto desse texto quando o pastor ele ministra sobre esse texto. Ele traz uma revelação, né, de Jesus Cristo. Eu acho muito interessante. Mas eu quero dar um outro enfoque nessa noite. E Eliseu está ali presente. E o machado ele era emprestado. Então você imagine o cara está usando um machado que não é dele, deixa cair dentro do rio. O machado, por sua natureza, por ser ferro pesado, ele afundou dentro do rio. E houve aquele desespero, né? Poxa, e agora esse machado, como é que nós vamos fazer? Mas Eliseu, ele estava ali presente. E ele chega para aquele menino e fala assim, onde que caiu o machado? Aí o menino fala ali.
Aí Eliseu vai, pega uma tora, uma madeira, e ele deita sobre o rio. E quando ele deita sobre o rio, o texto fala que o martelo flutua e vem à tona, e o menino pega o machado ali e traz de volta. Aonde tem um altar, aonde tem um profeta, tudo que está no fundo vai submergir. Tudo aquilo que parece que está afundado na sua vida, Deus vai trazer à tona, para através da tua vida, vidas serem alcançadas, vidas serem transformadas em nome de Jesus. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Deus vai mudar a lei da natureza a teu favor, para que vidas sejam alcançadas, para que você experimente sinais e maravilhas em nome de Jesus. Eu gostaria também de falar de um outro texto muito conhecido. Talvez você está em 2 Reis, capítulo 5, fala sobre um general da Síria, o general Naamã. O texto fala que ele era um homem muito conhecido, era um homem de guerra, era um homem muito valoroso, e ele leva como escrava uma escrava de Israel, uma moça pertencente a Israel. Uma época que a Síria foi e guerreou contra Israel, e eles tomaram aquela menina como escrava, e aquela menina se tornou escrava pessoal da casa do general Naamã. E o texto fala que ele era um general muito valoroso, porém ele era leproso. Então você imagine um cara que tinha toda uma estatura, tinha toda uma posição, mas quando ele chegava dentro da casa dele, ele era obrigado a se expor e mostrar que ele não era aquilo tudo. Então o texto fala que a sua serva trabalhando ali na sua casa, quando ela vê a dificuldade dele, o problema que ele tinha, aquela menina ela fala só uma coisa, fala assim: se meu senhor tivesse lá em Israel e conhecesse o profeta que está lá, o senhor seria curado dessa lepra. E aquilo, eu imagino que gerou algo no coração de Naamã, e Naamã deve ter conversado com sua esposa. E o que ele fez? Ele preparou foi falar com o rei preparou toda uma oferta para que se levasse ao profeta. E ele vai na esperança, ele pega algum dos seus servos, ele vai até Israel na esperança de que eles fosse curado. E quando ele chega lá, ele vai direto, em vez de ir no profeta, ele vai no rei de Israel. O rei de Israel achou o quê? Que era uma afronta, que Naamã estava tentando talvez passar a lepra para ele, e ficou assustado com aquela situação, né? Só que o profeta sabia que Naamã estava lá e manda chamá-lo. Só que quando ele manda o seu servo chamá-lo, quando Naamã chega ali diante do profeta, o profeta nem sai para atendê-lo, manda o seu servo. E o servo dele só dá uma palavra para Naamã, fala assim: vai até o Rio Jordão e mergulha no Rio Jordão 7 vezes e você será curado dessa lepra. E Naamã, ele fica resistente em ter que mergulhar num rio que ele julgava que era um rio sujo, né, que na Síria tinha rios muito melhores, e ele chega até ponto de falar que não ia, mas os seus servos, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa impossível, o senhor não iria querer fazer? Ele só te pediu para mergulhar no rio 7 vezes, por que você não faz isso? E Naamã foi e obedeceu. Existia um profeta, existia um altar, e Naamã, ele foi e mergulhou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Somente na 7ª vez, ele foi curado da lepra. E o texto fala que ele volta para a sua terra e ele leva um pouco de terra de Israel porque ele fala que dali para frente ele só se ajoelharia diante das terras de Israel, e só o Senhor ia ser Deus da vida dele. Então ele se converte ao Senhor, ao Deus de Israel, e ali ele teve uma experiência tremenda, ele foi curado. E
onde tem um altar, tem cura. Se você colocar a sua vida como um altar de sacrifício ao Senhor, vai haver cura para a tua vida, vai haver cura para aqueles que estão ao teu redor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu estou indo para o final agora. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 3, no versículo 13. É uma história muito interessante. Fala sobre João Batista. E João Batista, onde que ele está? No Rio Jordão batizando. E o texto fala que ele está ali batizando e de repente vem Jesus para ser batizado por ele. E ele fala assim: Senhor, eu não sou digno de te batizar, eu quero que o Senhor me batize. E Jesus fala para ele: não, é necessário que se cumpra toda a justiça, né, que se cumpra toda a Escritura. Então Jesus se submete à mão do profeta que está ali no Rio Jordão. Você lembra que existia um altar? Só que agora é diferente, porque agora Jesus, ele é o sacrifício. Então existia um profeta, existia já um altar. Josué nem sabia o que ele tinha feito, mas foi profético aquilo dentro do Rio Jordão. Já existia um altar de pedras ali. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Josué, ele sabia que o sacrifício só era aceito quando o fogo descia do céu. Você lembra o Espírito Santo no formato de pomba descendo sobre Jesus? O Espírito Santo, ele é fogo consumidor. Então ali estava preparado aquela oferta de sacrifício ao Senhor. Tudo aquilo que Josué, sem entender, projetou para um futuro. Deus, ele faz coisas que talvez você não entenda hoje, mas lá na frente você vai entender. Talvez Deus começou a fazer algo poderoso na tua vida e tu está sem entender, mas lá na frente o nome dele vai ser glorificado através da tua vida. Então, você consegue ver a cena? O profeta está ali para batizar Jesus. O altar já tinha sido montado profeticamente, as pedras já tinham sido levantadas. Jesus, o Cordeiro que iria ser morto, estava ali presente daquele altar e o Espírito Santo descendo no formato de pomba. E o Espírito Santo, ele é o fogo consumidor. Então estava feito todo o cenário. Josué não presenciou aquilo que João Batista viu, mas já tinha sido profetizado há muitos anos atrás, já tinha sido levantado um altar para que aquilo que se cumprisse, para que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fosse glorificado naquele momento. Em nome de Jesus. Ofereça a sua vida como um sacrifício vivo ao Senhor. Deus nessa noite levanta altares de adoração. A sua vida tem que ser um altar de adoração ao Senhor. Deus, ele faz infinitamente muito além do que pedimos ou pensamos. Os pensamentos dele é muito maior do que o nosso. Então você não entende a proporção, o que Deus está fazendo na tua vida. Assim como Josué naquele momento levantou um altar debaixo de água, sem entender, mas ele obedeceu à voz do Senhor. E depois de muito tempo lá na frente, é revelado através da vida de Jesus Cristo, através do profeta João Batista, o altar que já havia sido montado, o Cordeiro estava ali e o fogo consumidor do Espírito Santo estava tudo presente ali naquele lugar. E a voz do Senhor fala assim: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Será que o Senhor pode falar de você isso nessa noite? Será que o Senhor te ama a ponto de você se tornar a tua vida um sacrifício vivo, agradável ao Senhor? A fome de uma viúva e seu filho acabou, mas a farinha não acabou. Então você não entende os planos e os propósitos de Deus, você não entende a dimensão no que Deus vai operar na sua vida. Os vasos e os baldes da viúva acabaram, mas o azeite não acabou. A fome de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram saciadas,
mas ainda foi recolhidos 12 grandes cestos de pão e peixe. Então você não entende a dimensão e o propósito do que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus, nós somos pedras vivas e Deus nessa noite, Ele está levantando aquelas pedras que estão escondidas dentro do rio. O rio do Senhor, aquelas pedras que somos nós, pedras vivas, que estamos escondidas, Deus está levantando um altar. Seja um altar para que aquilo que Deus vai fazer nesses 12 meses na minha vida e na sua vida, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei como você está, como está a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza, se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, se você levantar da sua vida um altar do Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu no teu coração o que Deus tem preparado para a tua vida. Abre o teu coração e deixa Deus fazer a obra na sua vida em nome de Jesus. Jesus te ama e Ele pagou um grande preço pela tua vida e pela minha vida. Ele derramou o seu sangue por amor à minha vida e por amor à sua vida. Então, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Feche os teus olhos. Senhor, nós te exaltamos, Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor, por, ó Deus, a revelação da tua palavra, que teu Espírito Santo, Pai, esteja entrando em cada lar agora, Pai, trazendo cura, restauração, transformação, Pai, em nome de Jesus, trazendo experiências novas, Senhor, em nome de Jesus, assim como foi ministrado nessa noite, ó Pai, aqueles que se achavam que estavam escondidos, Senhor, que o Senhor nessa noite levante altares, Senhor, de adoração, para que seja sacrifício vivo e agradável a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que cada lar aqui representado que está assistindo, ó Pai, essa live, ó Deus, em nome de Jesus, seja, ó Deus, transformado, ó Pai, seja abençoado pelo poder que há no nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai, e tem valido a pena te servir, Senhor. Ó Deus, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você foi abençoado nessa noite? Então, compartilhe esse link, compartilhe com pessoas, divulgue, porque eu tenho certeza, meu, que Deus vai fazer em você e através de você algo muito grande. Pode contar. Dentro de 12 meses, Deus vai fazer algo poderoso na tua vida e através da tua vida. Nos vemos no domingo, tá? No culto, às 7 da noite aqui, em nome de Jesus. Amém. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe.